faz isso com a imprensa, até com a própria torcida. Ô Mauro, para você, será que o Abel está realmente chateado ainda pelas vaias, pelos xingamentos que ele ouviu? Ou é estratégia mesmo para motivar o time? E também sobre essa disputa do campeonato, né? É uma boa vantagem, o Palmeiras abre 3 pontos para o Flamengo, mas a gente viu 2023, a gente está vendo a tabela ali, inclusive, 3 pontos de vantagem, com o mesmo número de jogos agora, 26 jogos, e o Palmeiras tem 2 vitórias a mais também, então é mais uma vantagem. Mas 2023 a gente viu o que aconteceu com o Botafogo, né? Então são campeonatos que se resolvem também nas últimas rodadas, no ano passado também. Calma nesse momento, torcedores, porque fica muita gente ansiosa, né? Já pintou o campeão, essas coisas. Como é que você vê tudo isso? São 36 pontos em disputa para o Palmeiras e para o Flamengo. É muita coisa, né? É muito jogo ainda pela frente. Mesmo o confronto direto domingo, acho que não define rigorosamente nada. Ainda vão faltar 9 jogos para cada um, né? 9 não, 10 jogos, acho que é isso. Para cada um, porque tem um jogo atrasado ainda. Então, 10 jogos para cada um, 30 pontos a disputar. Os 2 últimos anos acho que mostram isso, só confirmam isso, né? Que o campeonato não se resolve faltando 12, 13, a não ser que você abra uma vantagem absurda. E nem assim, porque o Botafogo nessa altura do campeonato ano retrasado, tinha 11 pontos à frente do Palmeiras. E perdeu. E ficou em quinto. O Palmeiras, ano passado, ficou atrás do Botafogo e 6 pontos atrás ao final, como vice-campeão. E chegou na 36ª rodada, uma terça-feira, jogando pelo empate, perdeu em casa do Botafogo, que na quarta viajou para Buenos Aires para no sábado, com um homem a menos, ganhar a Libertadores. Então, acho que o próprio campeonato mostra isso, né? Que tem muita coisa ainda para acontecer. E acho também que a gente está numa situação agora que a gente não sabe qual vai ser o Flamengo que vai jogar quarta e domingo. Né? Porque o time ficou 10 dias, 3 dias de folga, todo mundo descansou. Aliás, o Danilo falou do ódio na internet, né? Eu vi torcedores xingando os jogadores, chamando de vagabundos, porque tiraram 3 dias de folga. O cara esquece que o jogador também tem um dia de folga por semana. Então, vocês deram 3 dias, foi a folga da semana passada, dessa semana, porque agora eles vão ficar direto até o jogo do Racing mais um pouco. Folgou, né? 3 Exato, dias, e você menos. ou tem uma folga atrasada, ou os caras antecipam porque em algum momento você vai ter que emendar de novo. Então, o clube aproveita, os clubes fazem isso, né? Ainda mais com a Libertadores agora encavalado. E até pela questão também da cabeça, né? Você dá uma descansada e depois 6 dias de treino, aí joga. Acho que tá bom, né? Mas aí tem que apresentar algo mais. Então, não sabemos ainda como vai ser o comportamento do Flamengo, que está esse tempo todo sem jogar. O Palmeiras não, porque jogou sábado, embora desfalcado, foi a campo, né? Foi a campo e venceu bem como se imaginava, né? Eu acho que, assim, sobre a questão do técnico e tudo, eu até posso entender, em parte, a mágoa dele, porque tem um pouco de ingratidão, né? As ofensas têm um pouco de ingratidão. Ao mesmo tempo, também tem a decepção do torcedor profunda, né? Porque foram 2 fracassos diante do Corinthians, né? Isso em um intervalo muito pequeno, de poucos meses. Eu acho que muita gente que xingou o Abel Ferreira no Allianz Parque naquele dia não faria isso no dia seguinte. Chegou na hora. Tirando a torcida ali, que tem uma pegada ali, mais uma rixa, né? De alguns momentos, organizada. Eu acho que muita gente que se indignou na hora, talvez no dia seguinte o cara passou um pouco do ponto, fica nervoso na hora, perdendo para o Corinthians, de novo, eliminado, e perdeu fora e em casa, né? Houve toda a mobilização para esse jogo. O Palmeiras priorizou a Copa do Brasil naquele momento, né? Mas acho que o clube é mais importante, né? E nessa hora, acho que o mais importante é aproveitar o momento. Não tem muita necessidade de cutucar esse tipo de assunto nessa hora. Eu vejo dessa maneira, né? Enfim. Trajano, você não chegou a votar na enquete, né? Tô esperando. Você colocou, você palpitou, tá aí, mas... a enquete é muito bem bolada, eu vou votar. Eu não costumo votar, não, mas eu vou concordar com o Juca. Elenco. Tá certo. 2 grandes elencos, mas a diferença que eu vejo entre Flamengo e Palmeiras no momento, não é diferença de pontos, não, porque tem muita lenha para queimar, muita água para correr debaixo da ponte. É que alguns jogadores do Flamengo, que fazem parte, evidentemente, do elenco, estão decepcionando. E alguns jogadores do Palmeiras que estão entrando e não são exatamente titulares, estão jogando bem. Vou dar um exemplo. Do Flamengo, o Bruno Henrique, quando entra, é uma pasmaceira total, só cai e reclama. O Pedro não vem jogando bem. Aliás, nem entra às vezes. O Ailton Lucas está péssimo na esquerda, né? O Emerson Royal que veio já está sendo motivo de piada. A torcida não gosta do Emerson Royal. O Samuel Lino, que em um mês virou jogador de seleção, também é um jogador marcado pela torcida. O Cebolinha a gente não sabe nem onde anda, se joga no Flamengo, se foi emprestado, sei lá o quê. Então tem problemas, é um elenco farto, com bons jogadores, mas alguns deles não estão em momento bom. Ao contrário do Palmeiras. Até pega um cara como o Maurício, por exemplo. Entra e joga muito bem.
Até o Rafael Veiga, que estava mortinho e tal, entra nesse jogo e foi muito bem, não é? O Bruno Rodrigues estava há 2 anos sem jogar, de repente pinta aí, emocionante, faz o gol e tal. Então, acho que os 2 grandes elencos, melhores elencos do futebol brasileiro, que tem seus problemas de contusão, de suspensão, não sei o quê, mas no momento, aqueles que entram para ajudar o time ou substituem os titulares, os jogadores do Palmeiras estão em fase melhor que o do Flamengo. Essa questão, quem reaviva o Corinthians a cada entrevista é o Abel, não é nem o Juca com o Danilo, nem eu com o Mauro, nem o Trajano, né? É o Abel, o Abel fortalece. Não é o posse de bola. O Abel, ele dá mais ênfase ainda. Ele cita o Corinthians, Exatamente. né? Ele não fala só da relação dele com a torcida. Então é uma questão de... Agora, esse é um peso que o clássico tem, a rivalidade tem, e que, como o Mauro falou, o treinador do Palmeiras ele não pode fingir que não acontece. Se ele tivesse dirigido lá o Benfica ou o Porto, ele saberia mais ou menos como era essa situação. Mas eu vou transportar para Palmeiras e Flamengo, porque eu acho que o confronto direto tem um peso. É uma final antecipada? Eu não acho que é uma final antecipada, mas é um jogo que vai provocar sequelas. Então, vamos lá. Mesmo que o Flamengo não supere o Palmeiras em pontos ou em número de vitórias, se ele vence o confronto direto, é um doping excelente para o Flamengo e o Palmeiras pode se abalar, mesmo sendo o time do Brasil que mais consegue se recuperar rapidamente. Regenerar, né? Porque vamos falar, agora eu fiz a projeção até o confronto direto. Palmeiras com o Bragantino e o Flamengo jogando lá com o Botafogo no Newton Santos. Se o Flamengo ganha o confronto direto do Palmeiras, o Flamengo vai receber o Racing no Maracanã, a torcida vai estar em polvoreio, o Palmeiras vai indo com a cabeça inchada lá para Quito, para Libertadores. Então, e mesmo, insisto, se o Flamengo estiver abaixo da tabela, o confronto direto pode provocar uma reviravolta, uma sequela, devolver a confiança ao Flamengo. Então, a semana é super importante e eu não estou comparando com a rivalidade Palmeiras e Corinthians, mas a rivalidade Palmeiras e Flamengo é muito grande hoje, né? É a maior rivalidade nacional que tem. Então, eu acho que o confronto direto e o mando de campo no confronto direto tem um peso gigante na temporada toda, não só no Brasileiro. Com peso, inclusive, na Libertadores. Exatamente. Então, claro que o Palmeiras chegando em vantagem, se eu empatar aqui não tá ruim, porque o empate, aí isso já dá pra gente... O Palmeiras joga pelo empate em todos os aspectos da tabela, inclusive para a questão das sequelas. O Flamengo só a vitória interessa, mas o Flamengo pode ganhar. E se o Flamengo ganhar, a coisa aí vai. O que vai acontecer na segunda? Palmeiras contra o G6, cara. Exato. Palmeiras não sei o que lá, se depender do... e vai lá para altitude, vai lá, entendeu? Então, eu acho que a próxima segunda-feira, de qualquer forma, além das questões arbitrais, porque eu quero ver a arbitragem nesse meio de semana, no final de semana, eu quero ver o Cristo que vai apitar Flamengo e Palmeiras, em quais condições, com quais instruções, com qual método, com qual, né? Vai ter um... E num nível de pressão absurdo. Gigante, né? Já começa na quarta-feira, vai passar pela quinta e vamos chegar até o domingo. Mas esse jogo promete demais, é um dos grandes confrontos diretos na história recente dos pontos corridos. E acho que, mesmo em desvantagem na tabela, se o Flamengo ganhar, a coisa pode mudar de espírito, pelo menos, né? Porque a gente entra numa outra parte e o Flamengo pode recobrar parte da confiança que ele perdeu nessas últimas partidas. Você que gosta tanto de escala, quem você acha que apita? Eu acho que só tem uma opção. Eu acho que é o Hilton Pereira Sampaio. É a única opção.